Olá pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite. Estamos aqui no 19º dia dessa jornada de 40 dias de propósito, de jejum, oração, de palavra. É um tempo muito precioso que nós estamos passando com intimidade com Deus, estando mais próximo de Deus para aquilo que Ele também tem para nós. Nessa noite eu gostaria de compartilhar uma palavra com vocês breve, mas uma palavra que edificou muito o meu coração quando eu estava meditando nela. Antes de eu ler o versículo para vocês, eu quero dizer que os nossos olhos, eles nos enganam. Se vocês perceberem, todas as vezes que nós olhamos para algo, nós queremos contemplar alguma coisa, muitas vezes aquilo não aparenta ser o que de fato é. Não sei se vocês já viram imagens que têm duplo sentido, coisas que normalmente é uma coisa, mas na hora que você aproxima a lente, aproxima o zoom, ele é outra coisa. Aquelas imagens de árvore, que na árvore tem vários animais. Ou seja, a nossa visão, os nossos olhos, muitas vezes eles nos enganam. E no mundo espiritual não é diferente. Trouxe uma palavra para vocês, eu vou ler aqui alguns versículos de algo que aconteceu que me chamou muita atenção. O texto está lá em 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo 14, e a palavra de Deus ela diz assim, E então enviou para lá cavalos, carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. Quando o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, viu que um exército com cavalos e carros tinha cercado a cidade. Então o seu moço lhe perguntou: Ai, meu senhor, e o que faremos? E ele respondeu: Não temas, mais são os que estão com a gente do que os que estão com eles. E orou Eliseu: Ó Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço. E ele olhou e viu que o monte estava cheio de cavaleiros e carros de fogo ao redor de Eliseu. Esse versículo aqui ele é muito poderoso, pessoal. Quando eu estava estudando ele, algumas coisas me chamou a atenção. A primeira coisa é que esse moço, ele era um aprendiz de um profeta. Então, aonde o profeta estava, ele também estava. Então, se Eliseu estava fazendo um milagre em uma cidade, ele ia lá e via o milagre. Se Eliseu falava para parar de chover, ele estava ali e ele via que parava de chover. Ou seja, esse moço, ele estava caminhando com o homem de Deus, caminhando com um homem cuja sua palavra tinha poder, cuja esse homem tinha fé. E me chamou a atenção na hora que ele acorda cedo e ele olha para a cidade, ele olha pela janela e vê a cidade inteira cercada de inimigos. E ele fica com medo. Só que quando eu falei para vocês que os nossos olhos nos enganam, é exatamente isso. O mundo espiritual, ou o mundo natural, melhor dizendo, ele não condiz com o mundo sobrenatural. Quantas e quantas vezes a gente vai ver na Bíblia que algo no natural está acontecendo, mas no sobrenatural, através daquela pessoa que está vendo aquilo, a fé dela demonstra outras coisas. Existem alguns salmos que mostram muito isso. Um exemplo é o salmo que diz: 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. É um cenário de guerra, é um cenário onde existe morte. Porém, esse salmista, ele consegue entender que Deus está com ele e que ele não será atingido. Ou seja, é uma imagem onde o natural não condiz com o sobrenatural. Ou seja, a fé da pessoa leva ela a crer que aquilo que ela está passando é passageiro. Aquilo que ela está passando é algo que Deus já está no controle. Deus está tomando o controle da situação. Então, nós precisamos entender isso. Então, esse homem, ele olha para essa situação e ele fala: poxa, a gente vai morrer.
não tem como, a cidade está cercada, a cidade está cheia de cavaleiros, o inimigo está aqui e só está a gente, não tem ninguém para lutar pela gente. E o segundo detalhe nesse texto é o posicionamento de Eliseu. Eliseu, quando ele ouve o moço dizer que a cidade estava cercada de inimigos, o mais engraçado foi que quando esse homem falou, o que Eliseu ele vai falar para Deus? Eliseu ele vai chegar para Deus e vai falar que Deus derrama fogo sobre os inimigos, Deus manda cavaleiros aqui para que a gente possa vencer a guerra, para que a gente possa sair daqui. Deus nos faz invisíveis para que a gente passe no meio do inimigo e ninguém perceba. Não, o que Eliseu fala para o moço o que Eliseu fala para Deus é: Senhor, abra os olhos do moço. E quando eu ouvi, quando eu estava lendo essa oração, Eliseu pedindo para que Deus abrisse o olho desse moço, eu fiquei impressionado, porque Eliseu sabia que Deus estava no controle. A fé de Eliseu era tão grande, mas tão grande nesse momento, que em nenhum momento ele clamou a Deus para que Deus pudesse fazer algo naquela situação. A única coisa que Eliseu pede é para que Deus abra os olhos daquele que não estava vendo o milagre. Ou seja, o que estava acontecendo no natural, para Eliseu já não fazia mais questão. Eliseu sabia que Deus ele pelejaria por eles ali. Eliseu sabia que Deus estava com ele naquele momento, que Deus era com ele. Ele era um homem de fé, ele era um homem que quando Deus falava com ele, ele obedecia, ele cumpria com a palavra de Deus, ele fazia com que a palavra de Deus fosse verdade na vida dele. E isso fez com que Eliseu tivesse tamanha fé, a ponto de não se assustar com o número de inimigos que estava lá fora, mas sim pedir para que Deus abrisse os olhos do seu servo. Então, algumas coisas na nossa vida acontecem e a gente não entende muitas vezes. Às vezes a gente está passando por um momento de dificuldade financeira, às vezes a gente está passando por um momento de doença, um momento que um parente nosso está viciado em drogas, que a nossa família precisa de libertação, e a gente fica se perguntando, onde que está Deus no meio de tudo isso? Onde que Deus ele está no meio de tudo isso? O que Deus está fazendo? Será que Deus me ama? Será que Deus ele está do meu lado? Será que Deus ele realmente se preocupa comigo? Às vezes a gente, no momento da situação ali do medo, do desespero, daquela situação mal resolvida, daquilo que a gente olha e a gente vê que não tem mais jeito, a gente fica se fazendo essa pergunta. Só que eu quero devolver uma pergunta para você nessa noite. A pergunta que eu quero devolver para você é: você já experimentou ter um relacionamento verdadeiro com Deus? Você já experimentou entregar a sua vida para Deus? Entregar o seu caminho para Deus? Entregar o seu propósito para Deus? Falar: Senhor, eu quero ter um relacionamento íntimo com você. Senhor, eu quero ser uma pessoa que te ama de verdade, uma pessoa onde a tua palavra é verdade na minha vida. Eu quero ter relacionamento, eu quero ser íntimo do Senhor. Você já experimentou isso? Você já chegou para Deus e falou: Senhor, seja o Senhor da minha vida, seja aquele que toma conta dos meus dias, aquele que toma conta da minha família? Porque nós só vamos ter fé como Eliseu teve a partir do momento que eu e você tivermos um relacionamento com Deus verdadeiro, um relacionamento de intimidade com Deus, onde nós decidimos ter um tempo com Deus em oração, de joelhos dobrados, um tempo de leitura na palavra, meditando na palavra de Deus, vendo os princípios de Deus através da palavra dele, o que ele espera de nós, o que ele tem para nós através da sua palavra. Nós só vamos ter uma fé igual Eliseu teve quando nós tivermos um relacionamento verdadeiro com Deus. Porque o que acontece muitas vezes é que o ser humano ele
ele conhece a Deus, ele vem num culto de domingo, ele ouve falar de Jesus, ele ouve um milagre através do altar, ele ouve um testemunho do irmão, aí ele fala, nossa, eu quero isso para a minha vida. Não, eu quero que isso aconteça na minha vida, eu vou buscar, e ele vem no culto, ele ouve tudo isso, porém, ele quer isso, mas ele não faz questão de buscar isso de uma outra forma. Ele ouve que Deus é bom, ele ouve que Deus faz milagre, ele ouve que Deus liberta, mas ele não quer seguir os passos para que isso aconteça na vida dele. E vai passando o tempo, vai passando os dias, por ele não ter um relacionamento com Deus, por ele não buscar ter uma intimidade com Deus, ele vai achando que Deus ele não gosta dele, ele vai achando que Deus não ama ele, ele vai achando que Deus está lá no céu, distante dele, e a gente está aqui na terra sofrendo, e Deus deixou os homens aqui sofrendo. Ele vai achando tudo isso, ele vai criando essa religiosidade dentro dele, a ponto de achar que Deus ele não anda do nosso lado, que Deus ele não habita em nós através do Espírito Santo. Mas a partir do momento que você escolhe caminhar com Deus, a partir do momento que você escolhe ter intimidade com Deus, tudo isso vai começar a Deus morar dentro de você através do Espírito Santo, você receber o Espírito Santo, você ouvir a voz de Deus, você ver milagres que o Senhor vai fazendo na nossa vida. Quando nós temos intimidade com Deus, essas coisas ela vai começar a acontecer na nossa vida. As coisas, os milagres de Deus, eles vão começar a aparecer na nossa vida. E o cenário que você vê hoje, que é de destruição, você vai começar a ver um cenário de vitória através da nossa fé. Por mais que ainda a gente não veja essa vitória, mas a nossa fé nos leva a ver isso. Os nossos olhos espirituais começam a nos levar ao milagre de Deus, a ver que no céu já foi decretado a nossa vitória, que no céu já foi decretado a libertação do nosso familiar, que no céu já foi decretado a salvação da nossa família, que no céu já foi decretado a cura que nós estamos buscando em Deus. Tudo isso vem através da nossa fé. Tudo isso vem através do nosso relacionamento com Deus, da nossa intimidade com Deus. A partir de nós decidirmos ter uma vida com Deus, decidirmos ter um relacionamento com Deus, igual Eliseu tinha. Por que o homem de Deus ele não enxergou os carros de fogo naquele lugar? Porque ele via a fé de Eliseu, mas ele mesmo não tinha uma fé, ele mesmo não tinha um relacionamento com Deus a ponto de ter aquela fé, a ponto de ver aquilo. Para vocês terem uma ideia, quando Eliseu é chamado por Deus, quando Eliseu decide largar tudo, a Bíblia fala que ele larga tudo, ele queima carros, ele queima barco, e ele vai, larga tudo e começa a andar com Elias. E a Bíblia fala que Elias ia fazendo os milagres, Elias era um homem de Deus como Eliseu era. E a Bíblia fala que antes de Elias morrer, Elias faz uma pergunta para Eliseu. E pergunta o que Eliseu queria que acontecesse na vida dele antes que ele fosse. E a Bíblia fala que Eliseu toma uma escolha. Eliseu olha para Elias e diz: eu quero porção dobrada de tudo aquilo que você fez diante de Deus. Ou seja, o número de milagres que Elias fez, Eliseu queria fazer o dobro daquilo. Ou seja, um menino de fé, um homem de fé naquela época, um homem que sabia que com intimidade com Deus, com um tempo com Deus, com escolher estar com Deus, faria com que os milagres aconteceriam também através da vida dele. E a Bíblia fala que Elias passa a capa sobre Eliseu, ele é arrebatado com uma carruagem de fogo, e a partir daquele momento Eliseu começa a sua trajetória como um profeta do Senhor. E a Bíblia fala que realmente ele fez porção dobrada de tudo aquilo que Elias tinha feito. O último milagre de Eliseu foi já morto. A Bíblia fala que a ossada de Eliseu estava em um lugar e o corpo de um homem foi jogado dentro dessa cova onde Eliseu estava. E a Bíblia fala que quando esse corpo toca a ossada de Eliseu, o corpo ele se levanta
ele ressuscita. Esse foi o último milagre de Eliseu. Ou seja, mesmo depois de morto, a fé de Eliseu continuou fazendo diferença no meio da sociedade. E eu quero terminar com mais uma pergunta para você. O que você escolhe nessa noite? Você escolhe ver os outros vivendo em milagres, ver os outros tendo intimidade com Deus, tendo tempo com Deus, e a vida dessa pessoa indo para frente, ele vendo milagre, ele vendo as coisas acontecerem? Ou você decide nessa noite tomar uma decisão de entregar a sua vida para Jesus, de você ter uma intimidade com Deus, de você começar a buscar a Deus a ponto de os seus olhos naturais também verem o milagre, de você começar a ver o milagre acontecer também na sua vida, também na sua família, também na sua casa. É uma escolha que eu e você só que tem a decisão de fazer, de tomar. Não é um pastor que toma essa decisão pela gente, não é um membro da igreja que toma essa decisão pela gente, não, é eu e você com intimidade com Deus, com o tempo com Deus, ali, dizendo: Senhor, eu entrego a minha vida para o Senhor, eu quero ser mais íntimo do Senhor, eu quero ser conhecedor daquilo que o Senhor fez um dia e daquilo que o Senhor pode fazer, eu quero ser um filho que ama estar na Tua presença. Escolha isso nessa noite, faça como Eliseu. Eliseu, os olhos dele já estavam abertos espiritualmente falando. Por mais que o cenário era um cenário onde ele estava em desvantagem, mas a fé dele levava a acreditar que Deus já estava fazendo um milagre. E de fato Deus já estava fazendo um milagre. Quando aquele homem, os olhos dele é aberto, ele vê que Eliseu não estava preocupado porque Eliseu era negligente. Não, Eliseu não estava preocupado porque Eliseu sabia que Deus estava ali, naquele local, que Deus ia fazer aquele milagre. E quando os olhos dele se abrem, ele vê o tamanho do Deus dele e o Deus de Eliseu, a ponto de enxergar uma carruagem de fogo, um exército ali também acampado junto a eles, para que eles pudessem sair dali ilisos. Depois lê essa passagem na casa de vocês e vocês vê como que Deus fez esse milagre, a grande maravilha que aconteceu naquele lugar. Mas isso só vai acontecer na minha vida e na sua, a partir do momento que nós tivermos intimidade com Deus e que nós colocarmos a nossa fé em prática. Amém? Que nós escolhemos isso nessa noite. Vamos fechar os olhos para a gente fazer essa oração. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, Pai, eu oro, Pai, para cada pessoa que está assistindo esse vídeo, Pai, para que ela escolha nessa noite ter intimidade com o Senhor, Pai. Eu oro, Pai Todo-Poderoso, para que cada pessoa que está ouvindo isso, Deus, que os olhos dela também sejam abertos, que ela possa ver o Seu amor, que ela possa ver a Sua graça, que ela possa ver, Pai Todo-Poderoso, o Teu poder sobre a vida dela, Pai. Que ela possa ter uma fé ativa, Pai, uma fé que enxergue o milagre, uma fé, Pai Todo-Poderoso, que enxergue aquilo que o Senhor está fazendo sobre a vida dela, Pai. E que por mais que o cenário natural não seja um cenário de paz, mas que o cenário sobrenatural ela possa enxergar, e que ela enxergue que a vitória dela já está com o Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Lembrando, pessoal, que amanhã nós estaremos com o devocional às 5 horas da manhã com a pastora Gabi, e com o desafio do nosso dia aí, com o jejum. E também à noite nós estaremos presencialmente falando com uma palavra aqui poderosa do Senhor, e também com a oração aos pés da cruz. Deus abençoe, pessoal. Até mais.